Boa tarde, pessoal. Aqui é o Lucas. Bom, resolvi gravar esses slides narrados para tentar ajudá-los com a matéria de estrutura da medula espinhal, que é uma matéria bastante complexa e vocês vão precisar bastante daqui para frente. Bom, o intuito desses slides narrados não é substituir a aula da Stael, e sim complementar com aquilo que está no livro, com aquilo que eu vi na aula da Stael e poder fazer algumas correlações que eu acho importante. Bom, para que a gente comece a entender essa matéria, vou começar a falar de substância cinzenta, para ser mais específico, núcleos da substância cinzenta. E é importante que vocês entendam que os núcleos da substância cinzenta são corpos de neurônios dentro do sistema nervoso central. E esses corpos de neurônios, para a gente conseguir diferenciar quanto às suas posições, eles se organizam de duas formas: em núcleos ou em lâminas, que são essas lâminas de Hashid ou Hexid, não sei como se pronuncia. Dentro dessas subdivisões de núcleos da substância cinzenta, a gente pode destacar os núcleos do grupo medial, os núcleos do grupo lateral, núcleo torácico e substância gelatinosa. Vou começar falando dos dois da coluna anterior. O primeiro seria o núcleo do grupo medial da coluna anterior. Os corpos de neurônios que estão presentes nesse núcleo, que é o núcleo mais medial da coluna anterior, inerva os músculos do tronco, ou seja, os músculos axiais, ajudando a manter a postura ereta, músculos do pescoço e tórax. Lateralmente a esse núcleo, a gente vai ter o núcleo do grupo lateral da coluna anterior, que é mais uma subdivisão. Agora, nesses núcleos, a gente vai ter a inervação dos músculos dos membros superiores e inferiores. Músculo do braço, antebraço, mão, coxa, perna, pé. E por isso, nas intumescências, esse grupo pode ser mais desenvolvido. Ou seja, nas intumescências, que são os locais próximos ao plexo braquial e o plexo lombosacral, vai ter um acúmulo maior de corpos de neurônios nessa posição, que vão dar origem aí aos dois plexos anteriormente citados. Eu gosto sempre de fazer uma correlação assim. No nosso corpo, aquilo que está mais medial é o quê? Nosso tronco e cabeça. Logo, os núcleos do grupo medial da coluna anterior vão fazer inervação de quê? Tronco, ou seja, os músculos axiais, e da cabeça e pescoço. Em contrapartida, os núcleos do grupo lateral da coluna anterior, o que está mais lateral? Nossos braços e pernas. Então, o grupo lateral da coluna anterior vai fazer inervação de braço, perna e etc. Bom, da coluna posterior, a gente vai destacar núcleo torácico da coluna posterior e substância gelatinosa da coluna posterior. O núcleo torácico, que é esse que está mais ao centro, está relacionado com a propriocepção, percepção do movimento do corpo no espaço. Já a substância gelatinosa da coluna posterior, ela está relacionada com a dor, o portal da dor, porque ela freia os estímulos de dor que chegam até o cérebro. Ela está localizada no ápice da coluna posterior, como vocês podem ver em roxo. Bom, as lâminas são outra forma de classificar a localização dos corpos de neurônios nas colunas, né, da medula. E só é outra forma de classificar. Vocês vão ver que se a gente comparar a classificação por núcleos e a classificação por lâminas, quanto à forma de classificar é realmente diferente. Uma é por nome, a outra é por número, mas quanto à localização e à função, vocês vão ver aí que as duas se equiparam a quase tudo. Eu deixei aqui escrito para vocês as subdivisões dessas lâminas de Hexed quanto à sua função. 1, 2, 3 e 4 são áreas de sensibilidade geral, 5 e 6 propriocepção, 7 é uma área de transição, que a gente não sabe ainda muito bem qual a sua função. Aqui está dividido em 2, 9, como vocês podem ver, um mais superior e um mais inferior. Para mim isso aí está mais para confundir o aluno, porque
eles são diferentes em função. O 9, que está mais superior, eles são os neurônios pré-ganglionares do simpático, que é a região motora visceral, né? E o 9, que é mais inferior, é a coluna motora somática. Ou seja, vai fazer a inervação da musculatura distal dos membros e inervação da musculatura proximal dos membros. E o 8 é musculatura axial do tronco. Agora eu trouxe aqui um quadro comparativo entre núcleos e lâminas da substância cinzenta, porque é importante fazer essa comparação para que vocês vejam mesmo que quanto à função não há diferença, mas quanto à forma de classificar. Por exemplo, a substância gelatinosa da coluna posterior. Ela corresponde ou equivale às lâminas de 1 a 4 de Hexed. Por exemplo, o núcleo torácico da coluna posterior equivale às lâminas 5 e 6. Os núcleos do grupo medial da coluna anterior equivale à lâmina 9. Eu deixei aqui específico que é a lâmina 9 mais inferior. E os núcleos do grupo lateral da coluna anterior equivale à lâmina 8. Então, assim, está bem equiparado. Bom, uma vez entendido substância cinzenta, vou começar a falar agora de substância branca. Vou fazer, por meio desse mini esqueminha aqui, uma comparação do menos específico para o mais específico, ou seja, do maior para o menor dentro da substância branca, que foi dúvida apresentada na monitoria. O que é o maior, ou seja, o menos específico dentro da substância branca da medula? A classificação maior são os funículos, e nesse caso agora eu vou falar do funículo lateral e do funículo anterior. Esses dois funículos são compostos por quê? Aquele conjunto de fibras, por fibras ascendentes, que carregam informações sensitivas, e por fibras descendentes, que carregam informações motoras, e por outras fibras que eu não vou entrar agora. Esse conjunto de fibras ascendentes e fibras descendentes vão constituir os tratos. Trato é o quê? O conceito de trato é conjunto de fibras merínicas que possuem a mesma origem, destino e função. Então eu gosto sempre de fazer uma correlação falando assim: trato é uma estrada. Para onde que você quer ir? Ah, não, eu quero ir para o córtex. Então vai ter uma estrada indo para o córtex. Ah, não, você quer vir do córtex para a medula? Vai ter uma estrada vindo do córtex para a medula. Mas cada estrada é específica. Cada estrada dessa vai estar saindo de um lugar e indo para outro e carregando uma determinada função. Então, dentro dessas subclassificações, a gente vai ter os tratos. Vai ter sempre um caminho, uma estrada indo para o córtex, descendo do córtex indo para a medula, carregando uma informação de propriocepção consciente, por exemplo, descendo do córtex carregando uma informação motora, e por isso existem os tratos. E essa classificação aqui, esse esqueminha, foi só para mostrar aqui. Aquilo que é mais específico é o que? Um trato. Indo para o menos específico, que são um conjunto de fibras ascendentes e descendentes, que são compostas pelo conjunto de tratos. E esse conjunto de fibras ascendentes e descendentes vão constituir os funículos laterais e anteriores. Uma vez entendido o geral de substância branca, a gente vai começar a falar sobre as vias descendentes, ou seja, as vias motoras. Aquelas vias que têm origem do córtex ou dos núcleos motores dos nervos cranianos, que estão localizados no tronco encefálico. Essas vias descendentes, elas vão descer, ou seja, os axônios dos neurônios da etapa anterior, que estão na origem, por exemplo, um neurônio que tem origem no córtex cerebral, vai descer e vai fazer sinapse com os neurônios motores somáticos da medula, ou seja, os neurônios da coluna anterior da medula. Posteriormente, feita essa sinapse na medula, esses neurônios da coluna anterior irão sair pelo sulco lateral anterior, formando a raiz anterior do nervo espinhal, formando posteriormente nervo espinhal até inervar a musculatura esquelética necessária. Pode ser músculo do tronco, membros,
Então, se a gente for fazer aqui um esquema na nossa cabeça, é o quê? Córtex ou núcleos motores. Saiu um neurônio. Fez sinapse aonde? Na medula, na coluna anterior, porque é uma fibra motora. Da coluna anterior, vai fazer todo o seu caminho até inervar aquela musculatura esquelética necessária. A gente faz uma subdivisão das vias descendentes em dois sistemas. Sistema lateral e sistema medial. Nada mais é do que uma subdivisão de tratos. O sistema lateral ele vai ter dois tratos. O sistema medial vão ter 4 tratos que depois vão ser subdivididos, mas vocês vão ver mais para frente. Quanto ao sistema lateral, são as fibras desse grupo descem do córtex ou dos núcleos, como eu havia dito, pelo funículo lateral. Fazem sinapse com os neurônios motores da coluna anterior. Até aqui, nenhuma novidade, a não ser isso. Esses neurônios vão fazer sinapse com os neurônios motores do grupo lateral da coluna anterior, inervando a musculatura distal dos membros. Como eu havia dito anteriormente, aqui ficou fácil, porque o sistema lateral, que é formado por dois tratos, vai descer pelo funículo lateral e vai fazer sinapse com o grupo lateral da coluna anterior. Então é tudo lateral. Esses dois tratos, funículo lateral e grupo lateral da coluna anterior, inervando a musculatura distal dos membros. Não sei se vocês lembram, quando eu estava classificando esses núcleos, o que eu falei com vocês? Eu falei assim, o grupo lateral da coluna anterior, ele vai inervar o quê? Vai inervar os membros, porque é aquilo que está mais lateral, lembra? Ou seja, musculatura distal dos membros. Então ficou fácil. Entendendo a classificação dos núcleos da coluna, vocês vão entender a classificação dos tratos. Como eu havia dito no slide anterior, esse é o sistema lateral. O sistema lateral ele é formado por dois tratos. É o córtico espinhal lateral e o trato rubro-espinhal. Córtico espinhal lateral vem do córtex e faz sinapse com os neurônios motores do grupo lateral da coluna anterior. Não estou me atentando aos detalhes quanto ao caminho, quanto aos detalhes do caminho de cada trato. Estou tentando mais trazer a definição e mostrar para vocês as correlações que vocês precisam fazer. Quanto aos grupos da coluna, quanto aos sistemas. E coloquei também o mesmo caminho do rubro espinhal, vem do núcleo rubro, até os neurônios motores do grupo lateral da coluna anterior, como eu havia dito anteriormente. E só uma observação que ele é como se fosse um assistente do trato córtico espinhal. Se lesa o trato córtico espinhal, o trato rubro espinhal assume no lugar. A segunda classificação das vias descendentes, das vias motoras, é o sistema medial. O sistema medial são as fibras também que descem do córtex ou dos núcleos motores pelo funículo anterior. Agora não está tudo mais tão fácil de decorar como era no sistema lateral, né? Então tem que decorar o sistema medial, que é formado por 4 tratos. Ele vai descer no funículo anterior e fazer sinapse com os neurônios motores do grupo medial, da coluna anterior da medula, inervando a musculatura axial do tronco. Novamente, quando eu classifiquei, mostrei a definição para vocês dos núcleos do grupo medial, o que eu falei? Lembrem-se, os núcleos mediais da coluna anterior, o que eles fazem? Eles fazem inervação da musculatura axial, musculatura do tronco. Então ficou fácil, vocês já sabem o que eles vão fazer. Vão fazer inervação da musculatura axial. Agora resta vocês entenderem que o sistema medial, que é um sistema formado por 4 tratos, vai descer no funículo anterior e fazer sinapse com esse grupo medial. Feito sinapse com esse grupo medial, vai inervar a musculatura axial, ou seja, a musculatura do tronco, pescoço e cabeça. Uma vez entendido o caminho que esse trato vai fazer, a gente tem que tentar entender quais são os tratos que participam desse sistema medial, dessa subclassificação. São 4 que eu havia dito que seriam subdivididos: trato córtico espinhal anterior, os vestíbulos espinhais
lateral e medial, trato retículo espinhal, bulbar e pontino e o trato teto-espinhal. De todos esses, o trato córtico espinhal anterior, vestíbulo espinhais e retículos espinhais, todos eles vão possuir aí uma função parecida, que é a manutenção da postura e ajudar no equilíbrio. O trato teto-espinhal é o único com uma peculiaridade que a gente tem que tomar cuidado, que ele faz orientação sensorial motora da cabeça. Quando bate um foco de luz na gente, o que a gente tende a fazer? Tende a mover o pescoço e ir em direção a esse foco de luz. Como se você estivesse no cinema, tudo apagado, e vê um telefone ligado na sua frente. O que você tende a fazer? Olhar para o telefone. Então, vocês têm que entender aqui de onde vem, né, a origem desses tratos, para onde vão, que é uma coisa similar entre todos eles, vão todos para os neurônios do grupo medial da coluna anterior. E também entender aqui o que eles fazem, mas aqui está muito tranquilo. Os 5 primeiros vão fazer essa manutenção da postura, enquanto o teto espinhal vai fazer essa orientação sensorial motora da cabeça. Na verdade, eu estou olhando aqui, não são os 5 primeiros mesmo, são os 5 primeiros que compartilham essas mesmas funções. Bom, vou começar a falar sobre as vias ascendentes, ou seja, as vias sensitivas. É importante que vocês entendam o caminho que esse neurônio vai fazer para levar a informação sensitiva até o córtex. Origem sempre uma terminação nervosa. Se eu puder descrever o caminho, seria o quê? Prolongamento periférico do neurônio pseudonipolar, que é o quê? A própria terminação nervosa, a terminação que está aqui na minha mão, sentir calor. Ele vai passar pelo corpo do neurônio ali dentro do gânglio e vai passar para o prolongamento central do mesmo neurônio, formando a raiz dorsal do nervo espinhal. Posteriormente, ele vai entrar no sulco lateral posterior, realizar sinapses. E essas sinapses podem ser com neurônio motor, neurônio internuncial, neurônio cordonal de associação, neurônio cordonal de projeção, neurônio pré-ganglionar, que é a própria coluna lateral da medula. E é importante que vocês entendam os conceitos dessas classificações de neurônios para que vocês consigam entender o trajeto que um neurônio sensitivo pode fazer e as sinapses que ele pode fazer. As vias ascendentes, as vias sensitivas da medula, são subdivididas quanto à sua localização. Vou começar falando do funículo posterior. No funículo posterior, a gente vai ter 2 fascículos, fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Ambos carregam informações de propriocepção consciente, tato fino, sensibilidade vibratória e estereognosia. Tem 2 adendos. Fascículo grácil está presente em toda a medula e é formado pelas raízes dorsais, coxígeas, sacrais, lombares e torácicas baixas. Já o fascículo cuneiforme é formado pelas raízes dorsais, das torácicas altas e cervicais. Para quem ainda tiver com um pouco de dúvida na macroscopia da medula espinhal, os fascículos grácil e cuneiforme são esses representados em verde, sendo que o mais medial, a setinha verde mais medial, está representando o fascículo grácil e o mais lateral está representando o fascículo cuneiforme. Mais uma divisão, agora funículo anterior, ele é formado pelo trato espinotalâmico anterior. Lembrem-se, a gente está falando de vias ascendentes. De tratos ascendentes, nós só temos o trato espinotalâmico anterior no funículo anterior, mas de vias descendentes a gente vai ter outros. Bom, ele é formado por neurônios cordonais de projeção situados na coluna posterior, que cruzam o plano mediano e fletem-se para se ascender ao tálamo pelo funículo anterior. Ele é relacionado com pressão e trato protopático, ou seja, trato grosseiro. Quanto à localização dele, vocês estão vendo aí circular de azul escuro? Esse é o trato espinotalâmico anterior. Vocês podem ver na setinha
que ele chega pelo prolongamento periférico do neurônio pseudounipolar, atravessa o gânglio, prolongamento central, que é a raiz dorsal do nervo espinhal, faz sinapse na coluna posterior da medula, atravessa pela comissura branca e, no lado contrário, no funículo anterior, ele se situa, ele ascende ao tálamo. Quanto ao funículo lateral, a gente vai ter três tratos ascendentes, três tratos sensitivos. Trato espinotalâmico lateral, que é formado por neurônios cordonais de projeção situados na coluna posterior, que cruzam o plano mediano e fletem-se para ascender ao tálamo pelo funículo lateral, levando informações de temperatura e dor. Então a gente pode ver aqui que, comparado ao espinotalâmico anterior, os dois são quase idênticos. Eles são formados pelo mesmo tipo de neurônio, são situados, fazem sinapse na coluna posterior, cruzam o plano mediano e fletem-se para ascender ao tálamo. Só que que é o espinotalâmico lateral, ele ascende ao tálamo pelo funículo lateral. E o espinotalâmico anterior ascende ao tálamo pelo funículo anterior. E cada um deles levando suas informações sensitivas. Os tratos espinocerebelares se dividem em anterior e posterior. Vou começar falando do anterior. Ele é formado por neurônios cordonais de projeção situados na coluna posterior da medula e na substância intermédia. Cruzam o plano mediano e fletem-se para ascender ao cerebelo pelo funículo lateral, levando informações de propriocepção inconsciente e também faz as detecções dos níveis de atividade do trato córtico espinhal. Já o espinocerebelar posterior, formado também por neurônios cordonais de projeção, situados agora no núcleo torácico da coluna posterior. Vão para o funículo lateral de mesmo lado, ou seja, eles não atravessam o plano mediano, e fletem-se para ascender ao cerebelo, levando informações de propriocepção inconsciente, que é o fuso neuromuscular e o órgão tendinoso. Bom, a principal diferença entre eles, o local onde faz sinapse, apesar de ambos fazerem sinapse na coluna posterior da medula, e aquele que cruza o plano mediano e aquele que não cruza. Eu gosto sempre de decorar. O trato espinocerebelar posterior, ele é um trato preguiçoso. Vocês vão mais para frente, que ele vai fazer outra coisa para encurtar o caminho dele. Então, o trato espinocerebelar posterior, ele não cruza o plano mediano. Enquanto o espinocerebelar anterior, ele já é menos preguiçoso, ele percorre um maior caminho. Se vocês decorarem assim, entenderem assim, vocês vão ver que vão ficar muito mais fácil para vocês entenderem lá mais na frente, quando chegar no cerebelo. A localização deles são esses dois tratos que estão mais na beiradinha aí, no funículo lateral, esses dois tratos em azul escuro. A gente pode ver que os dois fazem sinapse ali na substância cinzenta, na coluna posterior. E a gente pode observar que o trato que está à esquerda da imagem, ele é o trato espinocerebelar posterior, porque ele é um trato preguiçoso. Ele não cruza a linha mediana, ele já fica ali no mesmo canto que ele entrou, ele já fica no mesmo canto, no mesmo lado. Já o trato espinocerebelar anterior, ele está no funículo lateral de lado oposto. Ele entrou pelo lado esquerdo da imagem para vocês. Entrou do lado esquerdo e foi para o lado direito, atravessou a linha mediana. Então esse é o trato espinocerebelar anterior. Entendido a posição de todos os tratos, eu coloquei aqui uma imagem com todos eles, como vocês tinham ouvido anteriormente, mas com os nomes, que eu acho que fica fácil de entender e visualizar. Vocês podem ver que os tratos ascendentes, ou seja, os tratos sensitivos, eles são poucos. Então é fácil de vocês pegarem. Tem que começar a decorar por partes, entender por partes. Começa tanto por vias descendentes quanto ascendentes, mas vão por partes, de pouco a pouco, que isso aí na hora da prova faz total diferença. Então a dica é essa.
essa é uma imagem que mostra exatamente a mesma coisa que estava mostrando na imagem anterior. Entretanto, para mim, de toda essa parte de estrutura da medula espinhal, esse é o slide mais difícil. Então, eu vou tentar destrinchar essa imagem com vocês, a partir de tudo que foi dito anteriormente. E no final eu vou mostrar ela completa de novo e vamos ver se vocês vão conseguir entender. Bom, a gente pode fazer uma divisão dos neurônios que entram no sulco lateral posterior. A gente pode dividir um grupo lateral e um grupo medial. Cuidado! Eu estou falando dos neurônios que estão entrando pelo sulco lateral posterior. Eles podem ser divididos em grupo lateral e grupo medial. O grupo lateral são neurônios que se dirigem ao ápice da coluna posterior da medula, a fim de realizar sinapses. Já o grupo medial são neurônios que dirigem a porção medial da coluna posterior da medula, também para realizar sinapses. Então, o lateral se dirige ao ápice e o medial se dirige à borda medial da coluna posterior. O grupo lateral está sendo representado aí pela cor vermelha. Se vocês verem a setinha dos neurônios mais abaixo, está escrito fibra do grupo lateral. São esses que estão entrando no ápice da coluna posterior, está dando para ver? Já o grupo medial são os neurônios representados em preto e em verde também. Vocês vão entender mais para frente. Então, estão vendo que esses dois neurônios em preto e em verde estão fazendo conexão com a porção medial da coluna posterior da medula? Entendido o slide posterior, a gente pode dar mais um passo. Nessa mesma divisão de neurônios que entram pelo sulco lateral posterior. Só amplifiquei a imagem. A gente tem que entender que esses neurônios, antes de fazer sinapse na coluna, eles dão uma raiz ascendente e uma raiz descendente. Vocês estão vendo que eles fazem como se fosse um pente, e esse pente faz sinapse na coluna. Nesse ramo ascendente e nesse ramo descendente, que vai fazer sinapse, tem algumas peculiaridades. Então, os ramos ascendentes e descendentes dos neurônios do grupo lateral, que são aqueles neurônios que fazem sinapse com o ápice da coluna posterior, terminam na própria medula, que são esses neurônios representados em vermelho. Assim como o ramo descendente do grupo medial. Vocês estão vendo o neurônio em preto na medula? Ele também, o ramo descendente dele também não está terminando na medula? Agora, a diferença está. Os ramos ascendentes dos neurônios do grupo medial, que são esse neurônio em preto, ascende ao crânio, com o nome de fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Ou seja, por que eu estou dizendo que essa imagem é parecida com aquela que eu tinha mostrado anteriormente? Vocês lembram que o fascículo grácil e cuneiforme estavam lá representados, ascendendo no funículo posterior? Pois é isso que está representando aí. Só que está mostrando um neurônio só. Esse neurônio em preto são vários neurônios que estão subindo, formando o funículo posterior, que são os tratos grácil e cuneiforme. Bom, como eu havia prometido, por fim a imagem completa. Só fazer uma correção, porque no slide anterior eu havia dito que esse neurônio em preto que ascende ao crânio, formando o funículo posterior, ele daria origem aos tratos grácil e cuneiforme. Não são fascículos grácil e cuneiforme. Entendido isso, o que a gente pode ver nessa imagem? Vamos começar pelo neurônio do grupo lateral, que é o neurônio em vermelho. Esse neurônio em vermelho ele faz sinapse no ápice da coluna posterior. E nessa imagem fica muito claro, porque você vê fazendo a sinapse o neurônio que entra pelo sulco lateral posterior, fazendo sinapse no ápice da coluna posterior. E essa sinapse a gente vê também. Olha o outro neurônio comunicando, atravessando a linha mediana e formando o trato espinotalâmico lateral.
Isso, formando o trato espinotálamico lateral. Olhem também os neurônios do grupo medial, para começar com o neurônio em preto. Esses neurônios também entram pelo sulco lateral posterior e fazem sinapse com a porção medial da coluna posterior. Esses neurônios, o em preto vai subir, formando o fascículo grácil cuneiforme, e em verde, que também está fazendo sinapse com a porção medial da coluna posterior, faz sinapse com um outro neurônio que vai lá para frente em verde. Não sei se vocês estão conseguindo ver, não está demarcado o nome dele, mas esse é o trato espinotalâmico anterior, lá na frente, no funículo anterior. E posteriormente, os neurônios em azul, mais à direita da imagem, que também são neurônios do grupo medial, porque fazem sinapse com a parte mais medial da coluna posterior, fazendo sinapse com outros neurônios que vão para o funículo lateral, um de mesmo lado, o outro atravessando a linha mediana, formando o trato espinocerebelar anterior, aquele que cruza a linha mediana, e o trato espinocerebelar posterior, indo para o mesmo lado e ascendendo ambos no funículo lateral. Bom, queria deixar para vocês aí um desenho meu, que eu sei que não é um dos melhores desenhos do mundo, mas é um desenho que para mim funcionou bastante. Eu sou muito visual e essa foi a matéria que eu consegui estudar, foi a maneira que eu consegui estudar para essa matéria. Como faltava muitas imagens contendo todos os tratos descendentes e principalmente contendo todos os tratos ascendentes e descendentes juntos, eu resolvi desenhar, fazer realmente a medula, onde que estava cada trato, colocar os nomes. E isso para mim me ajudou bastante, porque você começa a fazer correlações, começa a ler a matéria teórica e lembrar da imagem. Eu acho que isso na prova me ajudou muito. É só deixar aí essa imagem minha e quem sabe ela pode ajudar vocês também. Por último eu fiz o mesmo desenho, mas com as divisões dos tratos de via descendente e os tratos ascendentes, representados em azul, os ascendentes e descendentes em vermelho. Eu sei que não está bom para ler, mas é mais para instigar vocês a desenhar aqueles que forem muito visuais, acharem melhor. Me ajudou bastante. Bom, no mais é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que ajude vocês. Acredito que não deve ter saído muito da aula da Style não, mas algumas coisas nesses slides narrados foi mais umas observações minhas e algumas correlações que eu tive que fazer enquanto eu estudava para a matéria. Então é isso. Bons estudos.